convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. De 5 a 8. Mateus 6, de 5 a 8. Mateus capítulo 6, de 5 a 8. Nas quartas-feiras nós temos falado sobre a nova aliança. Relembrando, nós falamos sobre a justificação que ocorre por meio da fé, por meio da graça de Jesus, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Ele é o sacrifício perfeito, que perdoa os nossos pecados, que nos traz para o seu reino. Nós falamos sobre santificação. Um dos frutos da justiça é a santificação. Quando nós recebemos essa dádiva do perdão de Deus, nós estamos habilitados então a viver de uma nova forma. Por isso Deus primeiro Ele justifica, depois Ele santifica as nossas vidas. Falamos também sobre a mente de Cristo na semana passada. Nós temos a mente de Cristo. E hoje nós estaremos falando sobre a oração. Mateus capítulo 6, de 5 a 8. A palavra diz assim a nós nessa noite: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Aleluias, glórias a Deus. A oração é algo maravilhoso. E principalmente para nós que estamos do lado de cada cruz, temos livre acesso ao Pai, livre acesso a todas as riquezas do reino do Pai. É algo maravilhoso. Orar, na verdade, é estar em um relacionamento tão íntimo com alguém que nos ama tanto. E eu peço muito para que Deus Ele possa despertar as nossas vidas de oração, para que nós sejamos homens, mulheres que amam estar na presença de Deus, que amam passar tempo na presença dEle. Claro que nós devemos orar em todo tempo, nós podemos orar no Espírito em todo tempo. Nós estamos na presença de Deus em todo tempo. Na nova aliança não há interrupções. Nós estamos o tempo todo na presença dEle. Mas é claro que a nova aliança, ela nos pede que nós tenhamos também o nosso tempo a sós com Deus, como esse texto vai nos ensinar. E o meu desejo é que Deus então nos desperte para uma vida de oração, uma vida onde nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, uma vida de intimidade com Ele, onde nós sabemos todas as riquezas que temos, que nós possamos desfrutar de Sua presença e então ter as respostas do céu para todas as questões da terra. Deus Ele não se surpreende com nada que tenha acontecido aqui na terra. Nenhuma situação, nenhuma crise pode surpreender Deus. E Deus Ele já tem as respostas previamente para todas as coisas. Eu amo a Bíblia quando ela diz que o Cordeiro foi apresentado desde antes da fundação do mundo. E nesses últimos dias ele foi manifesto. O Cordeiro, Jesus, ele foi apresentado antes da fundação do mundo. Deus já tinha uma resolução para as nossas falhas, para os nossos problemas, para as nossas incapacidades. O Cordeiro, ele foi manifesto antes, ele foi apresentado antes da fundação do mundo, e ele se manifestou nesses dias, né? E a graça de Deus se manifestou então salvadora a todos os homens por meio do sacrifício perfeito de Jesus. O objetivo dessa mensagem é transformar a sua vida de oração e te mostrar tudo aquilo que está disponível em Deus. Por meio da oração, nós podemos acessar as regiões celestiais, na verdade ficar consciente de todas as riquezas do céu,
que estão sobre as nossas vidas, que já foram liberadas por meio do pagamento, e o pagamento é Cristo. E agora nós podemos acessá-las e trazê-las para a nossa realidade. Por isso, Jesus ele nos ensina a orar dizendo: assim na terra como no céu. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Pai, faça aqui na terra, Pai, como o Senhor faz no céu. Traz as suas riquezas para a terra, assim como elas existem no céu. Jesus nos ensina a orar dessa forma. Quando nós falamos do reino de Deus, nós precisamos entender que tudo tem valor no reino de Deus. Cuidado tem valor no reino de Deus. Tudo tem valor. Porém, existem coisas que elas, para mim, no meu modo de ver, elas têm um valor um pouco maior. E a oração, ela é um desses casos. Porque na verdade, em João 17:3, Jesus disse que nós já temos a vida eterna. E que a vida eterna é que conheçam o Pai e conheçam o Filho. Então, a vida eterna é essa. O que é vida eterna? É a nossa vida na eternidade, tanto passada quanto futura. A nossa vida eterna é conhecer a Deus. A Bíblia vai dizer que esse é o fim de todo cristão. Conhecer a Deus assim como nós somos conhecidos por Ele. Quando nós cremos em Jesus, nós entramos nessa realidade e nós prosseguimos nessa realidade. E na verdade, quando eu digo fim, eu nem sei se terá um fim. Eu sei que um dia nós estaremos com Deus eternamente e conheceremos Ele eternamente. Essa é a vida eterna, conhecermos e desfrutarmos do próprio amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E por meio da oração nós podemos desfrutar aqui já na terra dessas bênçãos de Deus, do conhecimento de Deus. Podemos ouvir sua voz, podemos ser tocados por Ele. Então, quanto mais valor tem algo no reino de Deus, eu também percebo que é maior a investida de Satanás. E, por exemplo, ninguém ou poucas, eu não sei de alguém que, por exemplo, falsifica 5 centavos. Eu acho que se gasta muito dinheiro, né, por algo que tem pouco valor. Mas nós vemos muitas pessoas, muita gente falsificando notas de 50, notas de 100, né, porque você gasta pouco e o valor é muito alto. Na verdade, ninguém falsifica nada que não tenha valor. E Satanás, então, ele age dessa forma, tentando falsificar, tentando jogar mentiras sobre a nossa vida de oração. E isso faz, muitas vezes, com que a nossa vida de oração se torne cansativa, se torne religiosa, se torne apenas uma disciplina, apenas um ritual. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Não é esse tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar livre acesso apenas a uma vida de rituais, apenas a uma vida de formalidades, apenas uma vida de regras. Na verdade, Ele nos chama a contemplarmos e a desfrutarmos da sua presença, do seu coração e de tudo que Ele é e tem, de tudo que diz respeito ao céu. E eu vejo algumas mentiras de Satanás com respeito à oração. A primeira mentira é a mentira da obrigação. É algo que Satanás lança sobre as nossas vidas. Ele tenta fazer desse relacionamento tão maravilhoso algo formal. Então nós aprendemos muitas vezes que um cristão ele é obrigado a orar. E nós oramos. Mas não há manifestação da presença de Deus. E a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Isso significa que apenas orar não transforma ninguém se não houver a glória de Deus. E a presença de Deus manifesta. E a presença de Deus se manifesta de diversas formas na oração. Pode ser sentindo a presença de Deus, pode ser uma revelação de algo que nós lemos na palavra de Deus. Ele muda a nossa forma de pensar, pode ter sentimento, pode não ter sentimento, mas Ele sempre está presente. A Bíblia diz que Ele é o verbo, a palavra. E muitas vezes nós falamos, mas Deus não está falando comigo. Como Ele pode não falar conosco se Ele é a própria palavra? Muitas vezes é nós que não estamos conseguindo ouvir, porque na verdade o nosso relacionamento com Deus não passa de uma mera formalidade, porque nós achamos que somos obrigados a fazer aquilo, ao invés de sermos levados a uma vida
poderosa de oração e uma vida maravilhosa de oração. Então essa é a primeira mentira que Satanás ele lança sobre as nossas vidas. Quando o relacionamento é algo maravilhoso, quando nós desfrutamos da presença de Deus, ninguém precisa vir a nós e dizer, olha, você precisa orar todos os dias. Nós é que vamos desejar isso. Nós é que vamos querer isso. Mais do que tudo nas nossas vidas, nós não vamos poder esperar o momento de estarmos a sós com Ele. Nós não vamos conseguir assistir televisão ou fazer qualquer outra coisa sem estar consciente da presença dEle. Então, a oração não é uma obrigação. Essa é a primeira mentira que Satanás lança. A segunda mentira é a mentira da quantidade. Se você ora pouco, ele fala que é insuficiente. Você não é um bom cristão por causa disso. Você é fraco na fé, você precisa melhorar. São palavras que ele lança sobre as nossas vidas. E eu tenho aprendido que Satanás, dificilmente ele fala conosco na terceira pessoa. Ele costuma falar na primeira pessoa. Então ele fala assim, olha, eu não sou um bom cristão. E você acha que é você falando. Ele diz, eu não consigo orar. E você acha que é você falando, mas na verdade é um dardo inflamado. É uma palavra que vem dele para que nos desanime. Então ele tem essa segunda mentira, a mentira da quantidade. Se você ora pouco, você não é um bom cristão. Mas se você ora muito, ele também age e ele diz, olha, você ora muito porque você é muito bom. Você é melhor do que qualquer outra pessoa. Você está fazendo sua parte, você é uma pessoa que ora muito, um grande intercessor. E muitas vezes nós oramos por muito tempo, fazemos orações prolongadas, entramos num relógio de oração lá 1 hora, a gente nem ora 1 hora por dia, mas quando a gente entra no relógio de oração, então a gente busca orar essa 1 hora por dia, nem que a gente fique repetindo coisas, né? E quando a gente sai disso, a gente fala, eu consegui, eu cumpri. Ou seja, o centro da oração está sendo eu, não Jesus. A terceira mentira que Satanás lança é dizer, Deus não está ouvindo. Ele não ouve a sua oração, como se Deus fosse alguém distante. Você pode ter certeza que Deus, Ele ouve todos os teus pensamentos, tudo que você fala. Davi, ele já dizia isso lá no Antigo Testamento, lá no Salmo 139, dizendo, olha, a palavra nem me chegou à boca, e tu já conheces. Dizendo que como são os números da areia do mar, assim são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Ou seja, Deus está em todo o tempo olhando para nós. Ele está nos ouvindo, Ele está com os seus ouvidos atentos. Isaías 59 diz isso, que as mãos, os braços de Deus não estão encolhidos para que não possa nos salvar, nem os seus ouvidos estão tapados para que Ele não possa ouvir a nossa oração. Ele está ouvindo a nós o tempo todo. Jesus, Ele diz que Deus, Ele conhece tudo que temos de necessidade. Ele conhece antes mesmo que nós possamos falar. Ele já conhece, Ele conhece a sua realidade, Ele sabe o que você pensa. Então essa é a terceira mentira. Satanás, a quarta mentira é a mentira da insuficiência. Ele diz assim, olha, Deus não ouve sua oração porque você não merece ser ouvido. Você ora pouco, você não jejua. E ele começa a lançar coisas contra o seu próprio mérito. E isso passa o cristão, até mesmo o cristão que tem uma vida de oração, posso dizer, devota a Deus. Ele também lança, olha, você está orando pouco, você não cumpriu hoje. Você antes orava 3 horas por dia, agora você não consegue orar 30 minutos, e ele vai lançando palavras assim que vai, na verdade, nos desanimando, e muitas vezes nós acreditamos nisso. E então nós deixamos de desfrutar a Deus. E na verdade a oração, ela se torna muito mais uma obrigação religiosa do que um relacionamento. Quantos conseguiriam viver um relacionamento assim, por exemplo, no casamento, um relacionamento somente de obrigações? Você deve fazer isso, aquilo. Se nós não conseguirmos nos relacionar assim, nem mesmo com os nossos semelhantes, né? Muito menos com Deus. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. E a quinta mentira que Satanás lança é a mentira da ofuscação. Ele tenta ofuscar tudo que nós já temos, tudo que nós já recebemos,
pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz, para que nós não saibamos e não acessemos essas verdades. Então, na verdade, quando Jesus diz, está consumado, a nossa realidade de vida não é uma realidade de vida onde nós cremos que está consumado. Nós achamos que nós precisamos completar de certa forma, precisamos fazer sacrifícios, e a oração entra como um sacrifício, quando a oração deveria ser um desfrute de um relacionamento com alguém que te ama tanto, ao ponto de entregar o seu próprio filho por você, ao ponto de saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Mas Satanás, ele vai tentar ofuscar então a verdade do Evangelho, dizendo que Deus está longe, distante, que nós não merecemos, e de fato, pelo nosso esforço, nós não merecemos mesmo. Mas nós temos que ter uma revelação no nosso coração, que antes de Jesus, nós não merecemos, mas Ele nos resgatou estando nós mortos em nossos pecados e delitos. E quando Ele nos resgatou, nós entramos numa outra realidade. E agora a realidade é que Ele nos faz merecedores, porque a graça, não é apenas o favor imerecido, mas ela é também o favor que Cristo mereceu por nós na cruz do Calvário. Na cruz Ele pagou por todo o nosso mal, tudo que fizemos de errado. E Ele então liberou o favor do céu sobre as nossas vidas, mas Satanás não quer que você conheça isso. Satanás quer que você continue vivendo com a essência do antigo, tentando conquistar, e aí a sua vida de oração se torna uma tentativa de conquista diante de Deus. Então ele tenta ofuscar as verdades do Evangelho. Quando nós lemos esse texto, Jesus está falando sobre a oração. E o contexto é que Jesus, ele está falando aqui contra todo tipo de justiça própria. Ele fala da prática da justiça, que ninguém deve ver você fazendo isso, né? Ele fala de como você deve dar esmolas, de como você deve orar, como você deve jejuar. E o contexto é, Jesus, ele está falando, olha, tudo o que você faz por justiça própria é pecado, é errado, e não é dessa forma que você deve viver agora na nova aliança. Tudo que nós fazemos para obter justiça e aceitação de Deus, ou até mesmo tudo que nós fazemos para obter a aceitação dos homens, tudo isso é pecado, é errado. E quando nós oramos para obter algo de Deus, no sentido de obter justiça, ou quando nós oramos simplesmente para demonstrar uma vida religiosa, sadia, tudo isso é fora da vontade de Deus. Então nós precisamos entender que não dá para sermos mais salvos do que estamos agora. Nós somos salvos por meio da graça. O sacrifício de Jesus, ele é poderoso e ele é muito mais do que o suficiente. Ele nos colocou no seu reino, um reino de amor. Nós somos salvos mediante a graça. E não dá para dizer assim, olha, hoje eu estou mais salvo do que ontem. Se você crê em Jesus, você está salvo pela graça. É uma situação, uma posição. Nós precisamos entender que não dá para sermos mais justos, porque a Bíblia diz que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que justiça não é o contrário de pecado. Justiça, ela é o contrário de condenado. E não existe meio condenado, meio justo, 99% justo, estou quase sendo justo. Não existe isso. Ou você é completamente justo, ou você é completamente condenado. Se você está em Cristo, se você crê em Jesus, você é completamente justo diante dele, porque o sangue de Jesus te lavou de todo pecado, e agora você está numa posição de justiça. A Bíblia diz isso, que Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz que no Evangelho se descobre a justiça, que é de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. O contrário de pecado é santificação. O contrário de condenação é justiça. Não dá para sermos mais justos. Você é justo quando você está em Cristo. Não dá para você ser mais amado. Muitas vezes nós oramos nessa perspectiva. Quanto eu mais orar, mais eu vou ser amado por Deus. Isso é uma mentira de Satanás. Deus, ele te ama com todo o coração dele, e ele sempre te amou antes de você nascer, quando você nasceu, quando você errou. O amor dele por você não muda.
Não dá para ser mais amado por Deus. Não dá para ser mais filho de Deus ou para ser o filho predileto de Deus. A Bíblia diz que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos. No reino dos céus, quando nós entramos no reino, só existem duas posições: reis e sacerdotes. Não existe menos do que isso. Todos nós somos filhos de Deus. Em Jesus nós temos tudo isso. Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos eleitos nele, nós somos adotados por ele. Então não dá para conquistar mais nesse sentido. E quando nós oramos nessa perspectiva, nós precisamos de alinhamento na forma como nós nos relacionamos com Deus. Tudo que é feito por justiça própria é pecado. Olha o que diz o verso 5. Que nós não devemos ser como os hipócritas. Jesus ele vai falar nesse texto de duas coisas que você não deve fazer e uma coisa que você deve fazer. A primeira coisa que você não deve fazer é orar como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Naquele tempo em que Jesus disse isso, existiam atores, né? E o ator que usava máscaras para fazer lá a sua encenação, ele era chamado de um hipócrita, porque ele estava encenando algo. Ou seja, era uma pessoa que somente estava desenvolvendo um papel. E quantas vezes, quando nós oramos, nós estamos apenas desenvolvendo um papel de obrigação, um papel de uma santidade litúrgica, de um dever, de uma disciplina apenas. Eu não sou contra a disciplina, eu amo disciplinas, mas muitas vezes aquilo que era para ser um relacionamento intenso se torna apenas uma disciplina. Esse é o grande problema. A oração religiosa, ela busca manter uma aparência. Por isso nós vemos pessoas querendo clamar alto, né? Nós vemos pessoas fazendo longas repetições. Nós vemos pessoas insistindo com Deus para receber algo. Nós vemos que o centro da oração religiosa é a visibilidade, muitas vezes. E isso se torna um fundamento nas nossas vidas, né? Por isso que muitas vezes nós somos capazes de irmos na igreja, num relógio de oração, e orarmos 1 hora. Mas quando nós estamos em casa, não somos capazes de passar uma semana sem guardar 10 minutos para falar com Ele. Porque na verdade, o que está no centro sou eu mesmo. Então a oração religiosa, ela busca isso, clamores altos. E é interessante isso. Se nós oramos para Deus, os ouvidos dele estão atentos a nós. Por que nós precisamos muitas vezes ficar erguendo a nossa voz? É claro que nós podemos fazer isso, temos liberdade para isso, para nos expressar diante de Deus. Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso somente para agradar pessoas, para que pessoas ouçam a nossa oração. Então a oração religiosa, ela é centrada em nós mesmos. Ela coloca você no centro. Mas Jesus diz, olha, não seja dessa forma. No versículo 7, Jesus diz, olha, não useis de vãs repetições como gentios. E essa é a segunda coisa que Jesus fala para nós não fazermos na oração. Não sermos como os gentios. Por que Jesus fala isso? Porque os gentios, principalmente naquele tempo, são aquelas pessoas que tinham muitos deuses. Os judeus tinham um Deus, um único Deus. Mas os gentios tinham lá muitos deuses. Tudo é um Deus, né, para os gentios. E o que eles acreditavam? Que quanto mais orações eles fizessem, quanto mais sacrifício eles fizessem, quanto melhor fosse o sacrifício, então eles ouviriam. Então antes de ir para a guerra, eles tinham que sacrificar touros, às vezes até pessoas, porque quanto maior o sacrifício, mais respostas eles obteriam. E Jesus está falando, cara, Deus não é assim. Deus, ele não se move pelo nosso esforço. Talvez você nunca sacrificou nada, né? Mas a mentalidade que está muitas vezes em nós quando nós vamos orar é: quanto mais eu fizer, então eu vou ouvir. Quanto mais eu insistir, mais eu vou ter respostas. Mas Jesus está falando, olha, Deus não é assim. Nenhum sacrifício é maior ou pode acrescentar algo ao único sacrifício feito em Jesus. A cruz é o bastante para Deus. Tudo que nós necessitamos, precisamos, a
cruz é o suficiente para Deus. A cruz basta. Quando Deus olha para a cruz, o sacrifício é perfeito, não precisa ser acrescentado de mais nada. Tudo o que nós temos a fazer agora é desfrutar. Por isso a oração não é uma obrigação. Por isso a oração se torna um relacionamento com Deus. E nos versículos 6 e 8, Jesus fala de como deve ser a nossa oração. No versículo 6 ele diz, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fechada a porta, ore ao teu Pai, ao teu Abba, aquele que te vê, aquele que te ama, aquele que está ali com você, quer você sinta ou não, Ele está ali. Quer você perceba ou não, Ele está ali. Quando Jesus fala de quarto, significa um espaço físico, um ambiente da casa. Até porque naqueles dias, nem todas as casas tinham um quarto. Existiam muitas casas que eram semelhantes às ocas, né, de índio hoje. Ela tinha um cômodo só. Mas quarto fala de entrar num lugar de intimidade com Deus, não um lugar físico, mas um estado de intimidade. E diz, olha, se você orar lá, então você será recompensado. Quando você deixa de buscar no seu próprio esforço, no seu próprio mérito, você é recompensado pela graça de Deus. Quando Jesus é o centro, você é recompensado segundo a graça de Deus. Então recompensa não fala de nos esforçarmos para obter recompensas. Fala, olha, entre na intimidade, entre nesse ambiente do céu e Deus, Ele te dará tudo o que você tem necessidade, tudo o que você tem pedido. Busque o favor através dos méritos de Jesus, através da bondade do seu Pai. Ninguém precisa te ver, só você precisa saber. Claro que podemos orar em lugares públicos, é claro que podemos orar e nos expressar com intensidade diante de Deus, isso é maravilhoso, é fantástico. Mas nós não podemos levar isso como uma justiça própria. Isso deve ser um fruto de uma paixão, de um amor, de um fogo que queima no nosso coração. Mas Jesus, Ele está dizendo, olha, entre nesse lugar de intimidade e seja recompensado. Entre nesse lugar onde você não é o centro e seja recompensado. Entre nesse lugar onde você entende o sacrifício e você será recompensado por causa da bondade do Pai. Precisamos entender Deus como Pai. E Ele diz, olha, o teu Pai que te vê em secreto. Jesus, Ele não precisa ficar ouvindo as nossas listas de pedidos. É claro que podemos pedir, mas não é necessário ficarmos pedindo, porque a Bíblia diz, o teu Pai que vê, não diz o teu Pai que ouve. Porque o teu Pai, Ele sabe tudo o que você já tem necessidade. Ele não precisa ficar ouvindo, mas Ele precisa ver. E o que Ele vê? Se você está pautado na sua justiça própria, ou se você está num lugar de intimidade onde Cristo é o centro. Então, você recebe. O fundamento da oração é a obra consumada de Jesus. Nós precisamos entender a obra consumada de Jesus. Jesus disse, olha, o véu, ou melhor, está consumado. O véu se rasgou. Temos livre acesso à presença de Deus. Temos livre acesso às riquezas dele. Como Pai, Ele mais do que nunca deseja nos abençoar. Então nós precisamos entender que a obra foi consumada. E se a obra está consumada, então a oração não é uma tentativa de convencer Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Fazemos longas orações, repetições o tempo todo pedindo para que Deus faça algo, tentando convencer, como se tentássemos convencer Deus de algo. Enquanto na verdade a Bíblia, enquanto na verdade o Espírito Santo quer revelar ao nosso coração que nós já temos todas as dádivas de Deus sobre as nossas vidas, todas as vezes, nós já temos tudo isso. Nós precisamos então, na verdade, aprender a conviver dessa forma. Quantas vezes nós oramos, como no Antigo Testamento, se fendesses o céu e descesses. Essa é uma oração típica do Antigo Testamento, típica de uma expressão antes de Jesus, antes da cruz. Porque depois da cruz a Bíblia diz que o véu se rasgou. Depois da cruz a Bíblia diz que os céus estão abertos. É nós quem precisamos aprender a andar
com os céus abertos. Na verdade, o problema não é que o céu está fechado. O céu não está fechado em nenhum lugar do planeta Terra. O que pode estar fechado, na verdade, é a nossa mente, a nossa forma de entender. E nós tentamos convencer Deus. Nós, quando oramos assim, passamos a imagem de um Deus que está irado. Mas Deus não está irado, Deus não está bravo. Nós sabemos que a ira de Deus vem contra toda a iniquidade e pecado dos homens. E aonde que foi colocado o pecado e a iniquidade dos homens? Em Jesus. Deus então uniu o pecado por meio do sacrifício perfeito de Jesus. Não há mais ira. Deus não está zangado conosco como se Ele fosse um Deus mau e nós precisássemos convencer Ele de salvar, convencer Ele de curar, convencer Ele de acabar com essa pandemia. É tudo que Ele mais deseja, mas é hora dos filhos se manifestarem, porque a criação está aguardando a manifestação dos filhos. Os filhos que sabem as riquezas que o Pai tem, que acessam essas riquezas e que trazem essas riquezas para a realidade da terra. Os filhos que dizem: Pai, seja aqui na terra como é no céu. O céu, ele não responde à intensidade que nós oramos. Às vezes nós achamos isso. O céu, ele não responde também à quantidade de oração que nós fizermos. Vamos encher o céu com a nossa oração. Isso é maravilhoso se for a partir de um relacionamento. Quando enchemos o céu, Deus enche nosso coração também. Aleluia por isso. Mas quando nós temos essa mentalidade de que precisamos orar mais para Deus nos responder, porque aquilo que fizermos não é o suficiente, então nós esquecemos da obra de Cristo. Nós não estamos fundamentados em Jesus. A altura da voz também pouco importa. A beleza das palavras. Deus não responde a esse tipo de coisa. Deus responde a uma coisa segundo a Bíblia. Ele responde à fé. É a forma de Deus responder as nossas orações. Romanos 14, 23, a Bíblia diz que tudo o que não procede de fé é pecado. Então, se nós oramos sem fé, nós estamos pecando. Uma vez eu ouvi um pregador falar isso: olha, provavelmente um dos momentos onde mais os cristãos pecam é quando eles estão orando, porque eles não sabem orar com fé. E tudo que não procede de fé é pecado. Quantas vezes nós pecamos, né? Quando nós oramos. Nós oramos e não sabemos se temos essa resposta, então nós oramos de novo, e nós estamos orando sem fé. Porque a Bíblia define o que é fé. Hebreus capítulo 11 diz que fé é a certeza daquilo que você está esperando. É a convicção daquilo que não se vê. Então quando você ora e você pede algo e você tem a certeza daquilo, a próxima vez que você for orar e você se lembrar daquilo, você vai dar ações de graças a Deus. Por isso Paulo fala que nós devemos orar com súplicas e ações de graças. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor tem um futuro maravilhoso para a minha vida, família. Obrigado, Pai, porque o seu desejo é salvar. Obrigado, Jesus. Então nós oramos dessa perspectiva, da perspectiva da fé. Quando nós oramos, nós precisamos ter convicção, mesmo sem ver, porque a realidade do cristão é a fé, é aquilo que nós cremos. Isso define a nossa realidade, ainda que nós não estejamos vendo com os nossos olhos aquilo se cumprir, mas se nós cremos, vai se cumprir. Mas quantas vezes nós oramos, cremos naquilo, mas um dia depois, porque não fomos respondidos, nós já perdemos essa fé. Nós precisamos orar e crer, né? A Bíblia diz isso: olha, orem e creiam que vocês já receberam, porque vocês receberão. E nós precisamos entender melhor o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele se tornou apenas um jargão de final de frase. Tudo o que nós falamos é no nome de Jesus, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tudo é no nome de Jesus, né? Graça e paz no nome de Jesus. Tudo, nós para tudo usamos o nome de Jesus, e isso se tornou apenas um jargão. Mas o nome de Jesus é mais do que uma frase. O nome de Jesus revela uma posição do cristão, revela a posição do crente que está sobre a graça, não é um simples jargão. Colossenses capítulo 3, se você puder abrir sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 3. Colossenses 3:3.
Diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aonde Ele está, nós estamos. A sua realidade é a nossa realidade, porque nós somos guardados pelo nome de Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome pelo qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Por isso, esse era o mistério que estava oculto e que agora foi revelado, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Isso quer dizer que depois do sacrifício de Jesus, não existe terra separada do céu, mas a terra e o céu são a mesma coisa. E o nome de Jesus se torna o nosso nome. Nós somos dessa família. E se nós somos dessa família, nós temos acesso a todas as riquezas do céu. Então tudo que é uma realidade no céu, uma realidade dos anjos, dos querubins e serafins, é uma realidade do crente também. É a nossa realidade, porque nós somos guardados pelo mesmo nome. E o nome é Jesus. Isso revela a nossa posição. Então nós precisamos entender o nome de Jesus. Sempre que orarmos no nome de Jesus, não é apenas repetir um jargão, uma frase, mas é orar de uma posição. Sabia que muitas vezes nós oramos, falamos em nome de Jesus, mas na verdade nós não estamos nessa posição. Quando nós oramos, entendemos que nós estamos em Cristo, a nossa vida está oculta com Ele. Então nós estamos orando de fato no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Quero que nós entendamos algo. Lucas capítulo 18, de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. A parábola do juiz iníquo diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Até aqui, quando nós lemos assim, nós pensamos, bom, orar é um dever. Orar é uma obrigação, mas essa palavra dever, ela também pode ser traduzida como inevitável. Quando nós entendemos dessa forma, nós entendemos então que Jesus ele vai nos dizer uma palavra onde, se nós entendermos essa realidade, será inevitável orar sempre, sem esmorecer. Verso 2: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Verso 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós precisamos entender esse texto. Então Jesus ele está nos contando uma parábola. Se nós entendermos, será inevitável nós deixarmos de orar. Nós vamos desejar a presença dele o tempo todo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o juiz do texto, ele não representa Deus. A Bíblia diz que o juiz era alguém mau, que não temia a Deus. O juiz não representa Deus. Muitas vezes nós temos essa imagem de Deus, como alguém que precisa ter muitas orações para que possa nos responder, Não, o juiz não representa Deus. Em segundo lugar, a mulher também não nos representa. Porque a Bíblia diz que aquele juiz nem conhecia aquela mulher, Mas lá no verso 7, a Bíblia diz que porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Então Deus nos conhece. Então aquela mulher, ela não nos representa. O que está acontecendo ali? Jesus ele está falando assim: olha, se numa situação dificílima, se numa situação improvável, onde o juiz é mau, onde a mulher nem é conhecida por ele, ele não está nem aí para aquela mulher, ele
e não temem a Deus também. É possível mesmo assim obter resposta, quanto mais vocês por meio da oração. Se numa situação improvável, numa situação humana, é possível as pessoas obterem respostas, então a oração, quando nós estamos falando com o nosso Pai, quando nós entendemos que somos escolhidos por Ele, a oração nos coloca não numa situação de provavelmente acontecerá, mas numa situação de certeza, de resposta. Deus, Ele sempre nos ouve, Ele sempre nos responde. A oração nos coloca nessa situação. E quando Jesus diz assim, olha, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, muitas vezes nós interpretamos como ter fé ser orar muito. Na verdade, não. Ter fé é obter respostas. Ter fé é orar e ver a resposta de Deus vindo sobre as nossas vidas. Ter fé é orar e nós termos uma visão do céu, termos uma revelação de Deus para uma situação da terra. Você pode ter isso em todos os momentos da sua vida, mesmo no seu trabalho. Eu já ouvi testemunho de pessoas que consertaram carros por meio de oração. Deus revelando algo maravilhoso isso. Nós podemos ter respostas para tudo que diz respeito às nossas vidas. Deus, Ele deseja participar das nossas vidas em todo momento. Mesmo quando você está sozinho, quando você está trabalhando, basta você dizer, Pai, qual é a tua vontade? O Senhor deseja, Pai, qual é a resposta para essa situação difícil? Pai, Ele vai te revelar. Nós temos acesso ao consciente do Espírito Santo, à mente do Espírito Santo para obter respostas. Nós temos acesso a uma vastíssimas informações que vêm de Deus e que somente Ele tem. Nós, como cristãos, temos acesso. A Bíblia diz que somos profetas, somos evangelistas, temos os dons do Espírito Santo, e eu não consigo entender o porquê nós cristãos não fazemos mais diferença do que já fazemos. Se nós cremos nessas verdades, então nós temos palavras proféticas, então nós temos visões de Deus, então nós temos respostas do céu para as questões da terra. Nós precisamos entender mais quem nós somos agora em Jesus para tomar posse dessas verdades sobre as nossas vidas. Então a fé não é para orar muito, mas a fé é para ser respondida. E Deus, Ele responde depressa às nossas vidas, às nossas orações. Em João, no capítulo 14, verso 13 e 14, diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus, Ele nos ensina que na nova aliança nós podemos ter um nível de oração onde somos 100% respondidos por Deus. Um nível de oração onde nós somos respondidos por Deus o tempo todo. Ele diz, olha, se vocês pedirdes alguma coisa em meu nome, o Pai fará, para que o Filho seja glorificado, para que o Pai seja glorificado no Filho, ou seja, para que Deus, a bondade de Deus seja glorificada por meio do sacrifício de Jesus e por meio da sua própria obra. Por isso nós pedirmos no nome de Jesus, mas orar no nome de Jesus, como eu disse, não é apenas repetir um jargão. Orar no nome de Jesus é orar de uma posição. E é por isso que muitas vezes nós não somos respondidos, porque nós não entendemos essa posição. E para nós entendermos esse texto, nós precisamos entender que existe uma diferença muito grande entre o que vem depois da cruz e o que vinha antes da cruz. A obra consumada de Jesus alterou muitas coisas. Algumas coisas passaram pela cruz sem mudança nenhuma. Outras passaram com alterações e outras nem passaram. Então a cruz, ela foi um marco que transformou, e a oração foi transformada. A oração passou pela cruz. Os judeus já oravam antes da cruz, antes de Jesus. E a oração passa pela cruz, mas ela passa alterada. Por exemplo, a fé no Antigo Testamento é o que Deus fará. Então a oração dos profetas era sempre isso: Deus, faça isso, Pai, abra o céu, Deus, responde as nossas orações, responde-me, Senhor, responde-me. Nós vemos muitos textos assim. Por quê? Porque o Messias estava para vir. Então a fé deles estava baseada naquilo que aconteceria. Mas na nova aliança, a nossa fé está baseada no que Deus já fez.
Porque em Jesus nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Você já possui todas as coisas. Porque aquilo que era impossível na antiga aliança se torna possível por meio de Jesus. Então o que era futuro na antiga aliança é realizado em Jesus e se torna a nossa realidade no presente. Jesus ele fez, ele conquistou. No Antigo Testamento, Deus exige obras. No Novo Testamento, Deus também exige, mas ele exige fé. Sabe, nós vemos o texto de Crônicas, 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu. Olha só, uma oração típica da antiga aliança, que nos serve como exemplo, é claro, mas é típica, porque se você fizer isso, então Deus vai te responder. No Antigo Testamento, Deus exige obras, porque na verdade foi o povo que escolheu viver pela lei. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas no Novo Testamento Deus exige fé. Então eu entro na presença de Deus crendo pelo novo e vivo caminho. Eu estou além do véu. O véu se rasgou, eu estou na presença dele. E eu tenho acesso a tudo que pertence a ele. Deus exige fé. Agora, se nós não oramos com fé, jamais vamos responder. A Bíblia diz isso. Olha, se você ora sem fé, você acha que vai receber, você está enganado. Então, se nós oramos dessa perspectiva de algo que ainda Deus faça aquilo, simplesmente oramos e oramos por essas coisas, nós estamos orando com a essência do antigo em nossas mentes, em nossas vidas, em nossos corações. Mas se nós oramos, Pai, no nome de Jesus eu creio, o Senhor já liberou a tua cura sobre o Brasil. Pai, no nome de Jesus eu creio, o Senhor já liberou salvação sobre todos os meus. Pai, eu profetizo sobre a minha casa, isso muda a sua forma de orar. Pai, eu te dou graças por aquilo que eu orei. E eu creio, Pai, que já é uma realidade ao meu respeito. Eu te louvo por isso. E você começa a dar ações de graças a Deus por aquilo que você ainda nem recebeu. Mas isso transforma a sua vida e isso torna uma realidade na sua vida. Porque você crê em Jesus, você ora com fé. A grande diferença entre Antigo e Novo Testamento é a cruz. É a obra consumada de Jesus. Porque na obra consumada de Jesus, o meu pecado foi tirado. E Satanás foi despojado. Então o que me separa? Nada. A não ser a minha cabeça. Se eu ainda tenho uma cabeça de antigo. Agora nós temos que saber como pedir. Tiago, capítulo 4, verso 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O que significa isso? Nós podemos pedir a coisa certa, mas com a motivação errada. Olha o que Tiago está dizendo. Vocês não recebem porque vocês estão pedindo para esbanjardes nos seus próprios prazeres. O que isso significa? Que o centro, na verdade, da minha oração está sendo eu. Então nós não vamos receber. Então nós podemos pedir a coisa certa, mas se eu sou o centro, nós não recebemos. Eu vou orar para que isso aconteça. Quando acontecer, todo mundo vai ver que Deus me ouve. Está errado. Não seremos respondidos. Vou orar até que aconteça. Está errado, porque está baseado no seu esforço. Então vocês pedem e não recebem. Vocês não vivem João 14, 13 e 14, um nível de 100% de respostas, porque estão pedindo para o seu próprio prazer ou porque você está no centro. Pedir da forma errada é tudo onde você é o centro. Tudo que nós pedimos deve ser para glorificar Jesus, o favor de Jesus a nós. Sabe, eu amo quando eu vejo esse favor de Deus vindo sobre as nossas vidas, sabe? E não tem nada a ver com o nosso esforço. Você ora, é respondido, e Jesus é glorificado. Quando nós pedimos algo, deve ser para glorificar a Ele, glorificar o seu favor, o seu amor, o seu cuidado para conosco. A bondade de Deus deve ser evidenciada, porque nós podemos em nós mesmos.
Se nós pedimos algo e somos respondidos, é porque nós estamos em Jesus. É porque nós oramos dessa posição e a glória é dele. E nós somos um com ele. Nós precisamos ter esse entendimento. Que nós podemos pedir a coisa certa da forma errada e não vamos receber. A Bíblia diz que Deus ele é poderoso para fazer com que nós venhamos a superabundar, para que nós venhamos a receber pão e semente. Está lá em 2 Coríntios 9, capítulo 9, verso 10. Ele nos dá pão e semente. Isso significa que nós precisamos entender o que nós recebemos de Deus. Ninguém planta pão, ninguém come semente. Então, quando você viver esse nível de favor na sua vida, entendendo a obra consumada, você não tenha dúvida, Deus vai te dar muitas coisas, vai liberar o céu sobre a sua cabeça, pessoas vão vir pedindo oração para você, Deus vai te fazer superabundar no seu trabalho, na sua empresa, as pessoas vão ver que você é favorecido por Deus, mas você precisa entender que Deus dá pão e semente. Pão você come, algo que Deus dá para você, semente você planta. Sabe, então quando Deus te dá muitas coisas, você precisa entender que também Deus te dá com essas muitas coisas a semente para você plantar, para você ser uma bênção na vida de pessoas. É errado orar para que eu seja bem sucedido financeiramente? De forma nenhuma. Ore e creia que Deus dá pão e semente, então Ele vai te dar muito para que você seja generoso, para que você seja um abençoador. A questão é a forma como nós oramos. Jesus ele deseja que nós experimentemos o seu favor. Ele já conquistou tudo para que nós possamos superabundar em boas obras. Ele conquistou tudo. Sabe, se nós queremos dons, sabe, talentos, bênçãos financeiras, Ele já conquistou tudo por nós. E nós precisamos ter essa mentalidade naquilo que é a nossa realidade em Cristo. O fato de você estar em uma situação não significa que você é naquela situação. Sabe? Então talvez você não tenha provado do favor de Deus, você precisa entender que você pode não ter entendido ainda algumas verdades, mas você é favorecido por Deus. Ele morreu por você, Ele te amou e Ele deseja te abençoar muito mais. E muitas vezes nós ficamos com uma mentalidade assim, bom, Ele já fez muito por mim, e é claro que Ele fez muito, nos salvando, mas Ele ainda tem muito mais. Para quê? Porque a Bíblia diz que nós estamos aqui para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. As virtudes de Deus, e uma das virtudes de Deus Ele é extremamente abençoador. Uma das virtudes de Deus Ele tem a sua presença manifesta em nosso meio. Ele deseja habitar conosco, em nós, por meio de nós, sobre nós. É para isso que nós estamos aqui, mas como que nós vamos anunciar essas virtudes se nós não provamos dessas virtudes? Que você possa ter a sua vida de oração transformada. Se você entender esses princípios, é claro que existem muito mais ainda princípios de oração, coisas que nos ensinam. Mas se você entender que oração é relacionamento, a partir da obra consumada de Jesus, você já entendeu tudo. Você já entendeu, eu estou numa posição de acesso a Deus. Só que esse acesso não é para eu me esbanjar em mim mesmo, é para que eu seja um proclamador das virtudes de Deus. Então a minha oração é respondida, eu vou proclamar a virtude de um Deus que responde a oração. Quando você entende isso, você prova a alegria da salvação todos os dias da sua vida. Deus ele deseja falar com você de uma forma muito específica, muito profunda, sabe? Quando nós entendemos a nova aliança, não é que nós oramos um tempo, nós estamos o tempo todo conscientes dele, estamos orando em todos os momentos, em todo o tempo, e ele deseja isso. Foi para isso que nós nascemos, para estarmos em sua presença. A vida eterna é conhecê-lo. Enquanto nós estamos aqui com uma missão, essa é a nossa vida, conhecê-lo, fazê-lo conhecido. Sermos abençoados e sermos abençoadores. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Pai,